Olá a todas as pessoas, que a paz e a alegria do Divino Mestre Jesus envolvam nossos corações. Com muita alegria e felicidade que a TV União Espírita de Barreiras ela vem promovendo o entendimento da vida sob a luz da doutrina espírita aqui no canal do YouTube, né? Aqui nesse canal mesmo. E nós temos esse trabalho, que é uma parceria da União Espírita, né, uma parceria das casas, grupos espíritas aqui de Barreiras, onde nós semanalmente fazemos esse trabalho de divulgação do Evangelho do Cristo, a doutrina cristã, por meio dos nossos convidados que trazem aqui as suas palestras, as suas boas falas, para que possamos, a cada dia, né, nos elucidar do Evangelho do Cristo e daqueles ensinamentos que nós temos dentro do seu Evangelho. Nós também divulgamos esse trabalho no nosso Instagram, que é o @uebarreiras, onde lá nós colocamos as nossas programações semanais, para que a gente possa chegar a outras pessoas, né, com os links de nossas palestras, e já peço, né, para que as pessoas possam compartilhar os links, né, tanto daqui do canal do YouTube, quanto compartilhar, né, os nossos cards que nós colocamos no nosso Instagram. Hoje nós estaremos com o nosso amigo Rafael Cirqueira, do Rio de Janeiro. Ele vai trabalhar o tema Conhece-te a ti mesmo. É um tema muito forte, né, que nós precisamos, né, de elucidações para que possamos compreender um pouco mais deste tema. O nosso amigo Rafael, ele é, né, trabalhador. Na verdade, ele é residente em Niterói, Rio de Janeiro, né, Rafael? Trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno Raul Teixeira, e também é advogado e formando em psicologia. Então, Rafael, seja bem-vindo. É a sua primeira vez aqui no nosso canal. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite aos amigos de Barreira, aos amigos e às amigas de Barreiras. Como é bom estar com vocês, fazendo essa ponte Rio de Janeiro-Bahia, mais especificamente Niterói-Barreiras. Eu peço a Jesus que nos abençoe e nos mantenha na sua paz. Muito bem, Rafael. Eu fiquei bem curioso, né, Rafael, quando recebi a indicação para mediar esse tema, e acredito que as pessoas também que nos acompanham, né, ficaram curiosas. E daqui a pouquinho o Rafael vai estar trazendo os elementos essenciais, né, para que possamos alargar nossa visão sobre conheça-te a ti mesmo, né? E para que nós possamos iniciar nossos trabalhos, eu vou convidar o Rafael, também convidar as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, para que possamos fazer a nossa prece inicial. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa desligar de seus problemas e preocupações diárias e concentrar sua atenção nas vibrações de luz do Mestre Jesus, elevando seus pensamentos ao alto, rogando auxílio e instrução de nossos amigos e benfeitores espirituais. Pedimos ao Cristo nos dar força e determinação na nossa missão diária, evitando fraquezas diante das dificuldades que nos fortalecem, quando as encaramos com sabedoria e com profundidade. Deus Pai, rogamos a permissão para a direção diária dos nossos bons anjos benfeitores, levando-nos à compreensão e à prática do Evangelho Salvador, hoje e sempre. Assim seja. Então, Rafael, eu passo a palavra para você para que possa projetar seus raios de luz sobre os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Obrigado, Antônio. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É uma alegria muito grande poder estar nessa noite com cada um de vocês. Confesso-me muito feliz, muito alegre, não só por estar aqui pela primeira vez, mas também recebi o convite para estar na Semana Espírita de Barreiras. Então a gente já vai se aproximando,
já vai pedindo a Jesus que a gente possa ter uma noite de boas reflexões. Quero cumprimentar não só o Antônio, que nos recepcionou, mas também a Elânia Bertunes, que já se encontra aqui dando o seu boa noite, e porventura todos aqueles que já estão conosco, mas não sinalizaram, ou aqueles que nos verão posteriormente. Ele era um homem que morava defronte a uma grande floresta. Era um homem pobre, tinha dificuldades de manter a sua vida. Quando, orando numa tarde, ele tem alguns pressentimentos. Uma voz lhe veio forte na cabeça, dizendo: meu filho, entra na floresta. E ele pensou, mas entrar na floresta? Morava defronte uma grande floresta, e ele entendeu aquele recado como sendo um recado literal. E resolveu, vou entrar na floresta. Aliás, a voz me falou de uma forma tão assertiva que eu acho que eu devo fazê-lo. Resolveu entrar na floresta. Deu-se conta que na floresta tinha madeira de lei, que ele, se cortasse, poderia vender aquela madeira e ganhar dinheiro. E pensou, caramba, deve ser isso que a voz me recomendou. Estou passando tantas dificuldades financeiras e agora, com a venda dessas madeiras, eu vou poder não só pagar as minhas contas, mas dar uma condição melhor à minha família. E assim foi feito. Ele saiu daquela condição precária, mas foi percebendo que as dificuldades se amontoavam no caminho. Quando resolveu orar mais uma vez. Era uma tarde, quando nas suas orações ele percebe mais uma vez uma voz a lhe falar. Meu filho, eu já te disse uma vez anteriormente, entra na floresta. E ele, mas eu já entrei. Se a voz está me pedindo para entrar de novo, eu entro. E resolveu entrar um pouco mais naquela floresta. E caminhando para dentro, ele percebeu que passava um córrego. Se ele jogasse mercúrio, usasse uma peneira, ele poderia extrair ouro. E assim foi feito. Começou a vender aquele ouro, tornou-se um empresário, um homem muito rico, de grandes possibilidades. Já não tinha problemas financeiros mais, mas deu-se conta que foi perdendo contato com a sua esposa, com os seus filhos. A vida entrou numa grande correria, porque ele tinha compromissos de manhã, compromissos de tarde, compromissos de noite. Os seus filhos tinham tudo, mas não tinham a ele próprio. Foram se perdendo pelos caminhos da vida. Um envolveu-se com drogas, o outro nem queria saber do pai. Foi se distanciando da sua esposa, que até então era o grande sustentáculo da sua vida. E ele pensou, caramba, antes eu não tinha nada em termos financeiros. Orei e me recomendaram entrar na floresta. Eu entrei. Agora eu tenho dinheiro, posso comprar todas as coisas, mas estou perdendo os meus filhos. Estou perdendo a minha esposa. Eu acho que estou perdendo o próprio sentido da vida. Quando ele resolveu orar mais uma vez, e abaixando-se naquele lugar costumeiro, ouviu a voz pela terceira vez: meu filho, entra na floresta. E ele continuou orando, meditando. Deu-se conta, não é uma floresta física, é a minha própria intimidade. Durante todo esse tempo, a voz, que deve ser o meu anjo de guarda, me recomendou a entrar dentro de mim mesmo, para verificar quem eu sou, quais são as minhas possibilidades, qual o sentido da minha vida. E ele, agora eu entendi, não era para eu me tornar rico tão somente, é para eu compreender, eu sou um espírito imortal. E eu vim ao mundo para amar, servir, aproximar-me das pessoas e compreender que a minha estada no mundo é uma estada temporária. Mas agora eu vou retificar. Não passava tanto tempo mais vinculado aos negócios, começou a recuperar o afeto dos seus filhos, ajudou os seus filhos no tratamento. O outro
foi reavendo o afeto do seu pai. Começou a aproximar-se da sua esposa. Meu bem, vamos sair, vamos conversar. Quando percebeu que não era para entrar numa floresta física, era o autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, nós conseguimos entender que nós somos espíritos imortais. Já caminhamos antes e continuaremos a caminhar depois. Trazemos em nós muitos vícios que precisam ser trabalhados, mas também muitas virtudes que podem ser ratificadas e erigidas na construção do nosso eu imortal. Essa história, que vem da tradição oriental, vem nos falar da nossa necessidade de nos conhecer. Porque nos dias atuais, as pessoas querem olhar para fora, querem se dar conta das coisas tão somente materiais e esquecem-se de olhar para dentro. Meditar na própria intimidade, reconhecer-se como espíritos imortais que nós somos e perdemos grandes oportunidades de crescimento. Carl Gustav Jung, o grande psicólogo que a benfeitora Joana de Ângeles, que escreve pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, baseando-se nas suas obras, resolveu cunhar a série psicológica. Carl Gustav Jung costumava dizer: quem olha para fora sonha. Nós sonhamos com muitas coisas. Sonhamos com postos de destaque, sonhamos com coisas materiais, sonhamos com o brilho temporário do mundo. Quem olha para dentro? Propõe Carl Gustav Jung: desperta, porque eu sou um espírito imortal e eu estou no mundo não por um passatempo, mas para me corrigir, para poder dar-me conta que eu preciso amar, que eu preciso servir. Nessa noite, então, nós vamos conversar sobre conhece-te a ti mesmo. Relembrando da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec resolve indagar aos imortais qual o meio prático mais eficaz de progredir nesta vida e de resistir à atração do mal. A pergunta de Allan Kardec é uma pergunta espetacular, porque observem, meio prático, ou seja, qual o instrumento, qual a fórmula de nós progredirmos e de nós resistirmos à atração do mal. E a resposta dos benfeitores da espiritualidade, um sábio da antiguidade, já vos disse, Knut Shelton. Eu respondi em grego, gente, porque essa frase, ela reporta-se ao oráculo de Delfos, uma cidade grega onde as pessoas iam para consultar a pitonisa, uma médium, que incorporando o deus Apolo, dava lições para as pessoas, diziam de suas vidas, diziam dos objetivos que deveriam trilhar. E na entrada da cidade de Delfos havia um pórtico, onde estava escrita uma frase em grego, Knut Shelton, que chegando no nosso português, conhece-te a ti mesmo. Dizem os bons espíritos, então, que o meio de nós crescermos, que o meio de nós resistirmos ao mal, o autoconhecimento. Olhar para dentro, reconhecer quem nós somos. E por uma razão muito simples, eu só consigo reformar o meu edifício se eu conheço as bases no qual esse edifício está lançado. Nós hoje somos espíritas, que bom, que alegria ser espírita. E sabemos pela lição exarada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Percebam, transformação moral. Será que a gente consegue transformar aquilo que a gente não conhece? Será que eu consigo reformar uma casa sem saber como está essa casa? Como andam os encanamentos, a parte hidráulica,
a parte elétrica. Deixa-me ver a planta dessa casa. Autoconhecimento, então, é o meio não só de nós progredirmos, mas de nós nos transformarmos, porque eu preciso saber como está a minha parte elétrica, a minha parte hidráulica. Eu preciso conhecer, na simbologia, a minha planta, quem eu sou. E eu, que sou um estudioso do espiritismo, mas igualmente um estudioso da psicologia, fazendo essa ponte entre a psicologia enquanto uma ciência do mundo e a doutrina espírita enquanto consolador prometido por Jesus, eu quero trazer para vocês alguns passos nessa grande tarefa do autoconhecimento. Porque é difícil, gente, não é simples. E se torna ainda mais difícil porque nos dias presentes nós estamos sempre correndo. Eu acho que aí na Bahia as pessoas não correm, porque a vida é mais leve, é mais prazerosa. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas estão sempre correndo. Se acorda cedo, tem muito trânsito. Eu, por exemplo, pego uma barca, depois ando para chegar no meu trabalho, a gente almoça correndo, eu vou para a faculdade de noite. E que horas eu passo, e que horas eu paro para orar, para pensar em mim mesmo, para pensar na minha vida, nas afeições, nas pessoas com as quais eu convivo. Que horas eu paro para meditar. Porque a meditação não é apenas aquela prática oriental, quando a gente senta na posição de flor de lótus e começa a fazer o barulhinho clássico. Não. Meditar é a capacidade de se encontrar, de olhar para dentro e de pensar: Rafael, quem é você? Como anda a sua vida? Colocar a cabeça no travesseiro e se perguntar: como têm sido os meus dias? Será que eu tenho esforçado-me para cumprir o evangelho de Jesus, para viver conforme as leis de Deus? Que eu possa então fazer, que nós possamos fazer esse exercício nessa noite. E para tanto eu vou deixar algumas dicas. A primeira dica que eu deixo é: nós queremos nos conhecer pensando na forma que a gente age. E é bom, porque a forma que nós agimos diz muito de nós mesmos. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Será que a forma que nós agimos, nós não pensamos antes para agir? Nós não programamos antes para fazer aquelas coisas? Por exemplo, eu hoje já estou programando o que eu vou fazer amanhã. Por exemplo, vou acordar, vou tomar meu café, vou para o meu trabalho, de noite eu venho para casa. Está tudo na minha cabeça. O autoconhecimento é quando a gente não só pensa na forma como a gente age, mas na forma como a gente reage. E por que reage? Porque a forma como eu reajo me tira da normalidade, me tira da programação, me tira da zona de conforto. Então, para eu me conhecer, eu preciso ser contrariado. Eu quero que vocês pensem quando vocês são contrariados. Quando alguma coisa não sai da forma que nós não gostaríamos. Quando alguém grita conosco. Quando a gente fica muito tempo fazendo uma coisa e não consegue. Qual é a nossa reação? A nossa reação diz muito de nós mesmos. Porque às vezes eu fico o dia inteiro tentando ser calmo, tentando ser paciente. E é bom, gente, mas alguém pisa no meu pé, aquele homem velho que está dentro de mim, grita, berra. É porque eu ainda tenho muito desse homem velho que grita, que berra, que é violento. Daí, para eu me conhecer, pense nas situações em que nós somos contrariados. Pense nas situações em que as coisas saem do nosso controle, porque nós não temos controle das coisas. Imaginem Francisco de Assis quando as coisas saíam do controle. Ele continuaria Francisco de Assis. E nós? Como nos comportaremos? Essa é uma primeira dica. A segunda dica que eu deixo para vocês: pensem nos temas que vocês mais pensam.
André Luiz, no livro Ação e Reação, mas particularmente no capítulo 8º, ele costuma dizer que todos nós temos um tema básico ou central. Um tema ou mais de um tema, que é aquele tema que a nossa cabeça vai girando em torno dele. Muitas vezes nós não conhecemos essa temática, mas os obsessores conhecem, porque eles conhecem os nossos desejos mais íntimos. Eu vou dar alguns exemplos. Há pessoas que só conversam sobre política. E por quê? Porque a política está entranhada na intimidade. Então, exercício de autoconhecimento é se dar conta. Eu trago a política dentro de mim. E por isso a gente critica tanto. E por isso a gente briga tanto, porque nós somos os políticos do pretérito. Aqueles que ainda não se acertaram nesse tema. Outras pessoas estão sempre conversando sobre sexualidade. E por quê? Porque às vezes esse tema diz muito sobre mim. Nós somos aqueles que acertamos, que erramos, que corrompemos em vidas passadas e trazemos as marcas dentro de nós. Então pensem nos temas que mais são recorrentes no nosso dia a dia, porque dizem de quem nós somos. Há outras pessoas que estão sempre pensando em dinheiro. Como ganhar mais dinheiro. Como conseguir transformar tempo em dinheiro. Tanto que nos Estados Unidos se cunhou uma expressão, time is money. Ou seja, já é da essência daquele povo. Estão sempre pensando na forma de ganhar mais dinheiro. E por quê? Porque a ganância faz parte da minha individualidade. Então diz o espírito André Luiz, grande parte de nós somos endividados basicamente em 3 grandes áreas: poder, riqueza e sexo. Quando nós pararmos os nossos pensamentos durante muito tempo num determinado tema, não se critiquem em demasia, mas pensem que o exercício de autoconhecimento é saber que nós temos a ver com aquele tema. E não adianta a gente reprimir ou fingir que aquilo não está acontecendo, porque o autoconhecimento é nós irmos ao encontro de nós mesmos para poder trabalhar. Um terceiro passo para o autoconhecimento, gente, e aqui eu peço a atenção de vocês. Pensem naquilo que é o meu maior objeto de crítica nas outras pessoas. E por que isso? Porque já viram aquela passagem de Jesus quando ele nos propõe: por que vedes um argueiro no olho da outra pessoa e não vede a trave que está dentro do próprio olho? O que é um argueiro, gente? Um cisco. E a gente não vê a trave que está dentro do nosso próprio olho. Esse é um mecanismo que na psicologia nós chamamos de projeção. Que o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, chama-se de ressonância. Eu costumo ver no outro algo que está ressonando em mim. Eu projeto no outro, como se fosse um espelho, algo que está na minha intimidade. Já se deram conta que quando eu fico muito incomodado com o autoritarismo da outra pessoa, aquele autoritarismo pode estar dentro de mim? Se não dessa vida, de uma vida pretérita. Já pararam para pensar que quando eu me incomodo muito com a impaciência da outra pessoa, eu igualmente posso ser muito impaciente? Isso é exercício de autoconhecimento. Está dentro das nossas possibilidades. Uma quarta proposta de autoconhecimento. Imaginem os nossos momentos de explosão. Já viram aquele momento que a gente explode? Aqui no Rio de Janeiro se diz assim: eu rodei a baiana. Eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair. Naquele momento eu saí de mim. É assim que a gente diz. Pelo contrário, no momento de explosão, a gente entra em nós, porque aquilo tudo está na nossa intimidade. E eu venho negligenciando a minha tarefa de autoconhecimento. Daí, quando eu chego em casa e dou um berro com o meu vizinho e digo assim: saí de mim, eu não sou assim. O que eu proponho para vocês é:
Vocês não são assim o tempo inteiro, mas isso ainda está na vossa intimidade. Chico Xavier não brigava com as pessoas, não gritava com as pessoas, porque ele já não tinha isso na intimidade. Se nós gritamos, saímos de nós, como nós dizemos, é porque nós estamos entrando no exercício do autoconhecimento. Uma quinta proposta que eu trago para vocês é: reparem nos vossos sonhos, nos vossos atos falhos. Rafael, me explique o que é um ato falho. Um ato falho é quando eu quero dizer uma coisa e digo outra. Já viram aquele momento em que eu penso, que vou dizer assim, eu amo fulano de tal, mas quando eu vou dizer, eu odeio fulano de tal. Por quê, gente? Porque a gente se programa para falar alguma coisa, mas o inconsciente diz outra. Já viram aquela pessoa que às vezes tem um relacionamento extraconjugal e chama a esposa pelo nome do relacionamento extraconjugal? Isso é um ato falho. Diz da nossa necessidade do autoconhecimento. E os nossos sonhos? Pensem nos nossos sonhos. Às vezes eu quero ser uma pessoa pacífica, mas estou sempre sonhando que estou brigando. Estou brigando, estou batendo, estou apanhando. É porque eu trago a violência dentro de mim. Então, autoconhecimento é um exercício difícil, mas é um exercício possível. E agora eu quero trabalhar com uma simbologia para vocês. A simbologia da Arca de Noé, constante do Antigo Testamento, do texto de Gênesis. Quando, isso é uma metáfora, tá, gente? Quando Deus entendeu que a humanidade estava corrompida e resolve escolher uma família, a família de Noé, pede a Noé para construir uma arca. E aquela arca teria 3 pavimentos. No pavimento inferior, no porão, ele deveria levar um casal de cada besta fera que existia no mundo. No pavimento mediano, um casal de cada animal doméstico. E no pavimento superior, um casal de cada ave do céu. Vamos extrair o símbolo da letra, porque em verdade a Arca de Noé somos nós, que trazemos no nosso porão as bestas feras. Qual de nós não tem uma onça dentro de nós? Às vezes uma fera querendo agredir, só que a gente finge que a fera não existe. Autoconhecimento é tornar consciente a fera que há dentro de nós, para poder domesticá-la. Olha que bonito isso. Na parte mediana da arca, os animais domésticos. Por quê? No dia a dia, a gente costuma ser mais dócil, mais domesticado. E na parte superior, as aves do céu. Porque eu trago no porão as bestas feras. No meu dia a dia, eu sou aquele animal que quer ser doméstico, domesticado, mas eu aspiro ser uma ave do céu. O benfeitor André Luiz, trabalhando com o instrutor Calderaro no livro No Mundo Maior, ele chama esses 3 andares da Arca de Noé de subconsciente, consciente e superconsciente. E por quê? O subconsciente é o porão das minhas existências anteriores. O consciente é a minha realidade dos dias atuais. O superconsciente é o meu futuro. É o anjo que um dia eu vou ser. É a ave do céu que um dia eu vou me tornar. Entenderam? Eu ainda não sou a ave do céu. Estou trabalhando para me transformar, mas para tanto, eu vou precisar conhecer a besta fera que está dentro de mim e domesticá-la. Isso é transformação moral. Mas eu só consigo transformar se eu tornar consciente. E o que usualmente a gente faz? A gente finge que não existe. Até porque se eu admitir que eu tenho um leão dentro de mim, o que vão pensar de mim? Se eu sou um trabalhador espírita, esse não serve para dar passe, porque ele é muito irascível. Qual de nós não é? Esse, de vez em quando, tem uns rompantes. Qual de nós não é? Isso os espíritas costumam dizer de uma forma muito singela.
transformar o homem velho em homem bom. O que isso dentro da psicologia representa? Domesticar a mim mesmo, mas para tanto eu preciso me conhecer. Qual a grande dificuldade, meus amigos, de fazer esse processo? Nós temos dificuldade de lidar com os nossos erros, porque a gente se cobra muito, porque a gente gostaria de ser aquilo que ainda nós não somos. A gente gostaria de ser perfeito, mas ainda não somos. E esse conflito não é apenas nosso. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, versículos 19 a 20, ele costumava dizer: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É a nossa realidade. A gente quer ser bom, mas ainda é mal. Nós estamos a caminho. E o caminho para ser bom é admitir que ainda somos ruins e trabalhar com essa ruindade dentro de nós. Mas como é difícil trabalhar com o Rafael que eu não gostaria que existe. Mas eu preciso aceitar esse Rafael. Trabalhar esse Rafael amando o que eu sou para me tornar quem eu desejo ser. Compreenderam? E nesse roteiro eu posso adotar 3 atitudes. 2 delas que não são recomendadas e a terceira que é aquela estipulada pela benfeitora Joana de Ângeles. Vamos juntos? Quando eu me deparo no processo do autoconhecimento com o meu erro, que na igreja a gente chama de pecado. Pecado é uma palavra tão pesada. Pecado é uma palavra pelo qual as pessoas sofrem tanto. E pecado, se a gente buscar da etimologia grega, vem de amartia, com H, e não tem nada a ver com aquilo que a gente compreende hoje. Porque amartia quer dizer errar o alvo, não quer dizer condenação. Observem a beleza de você ressignificar o propósito. Se eu erro o alvo, eu posso voltar ao prumo. Mas se eu peco, eu preciso de uma punição. E a gente vai errando, procurando uma punição. A gente vai se equivocando e procurando um castigo. Mas Deus é misericórdia. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Misericórdia quero, não sacrifício. Primeira atitude nossa, então, em face do nosso equívoco. Muitas pessoas ficam se desculpando. Arrumam desculpa para tudo. Observem se não é a atitude de muitas pessoas. Eu errei, mas eu errei por causa dos meus pais, que me criaram de uma forma equivocada. Eu errei por causa dos políticos, porque os políticos não olham pelo país, só pensam em si mesmo. Eu errei por causa do meu chefe, porque o meu chefe é uma pessoa que me trata mal. Eu estou sempre arrumando desculpas. Até mesmo quando eu chego atrasado no trabalho, eu cheguei atrasado porque a barca se atrasou. Eu cheguei atrasado porque tem sempre um porquê. Quando a gente se desculpa muito, a gente deixa de ver que nós somos responsáveis. A gente desculpa e não ataca o problema, que está e permanece dentro de nós. É como se nós fôssemos reprimindo, arrumando justificativas, ao invés, olha, eu ainda me equivoquei, mas a responsabilidade é minha, porque eu estou no melhor momento, no melhor lugar, eu tenho os melhores pais, estou no melhor país. Eu hoje cheguei atrasado, eu deveria ter dormido mais cedo ontem. Eu acordei muito tarde, estou responsabilizando a barca. Então, meus amigos, não arrumem desculpas. Assumam as vossas responsabilidades. Assumamos as nossas responsabilidades dentro de um processo de ser feliz. Segunda atitude daquele que se depara com o erro. O primeiro foi o desculpismo, a segunda é o culpismo. É aquela pessoa que anda sempre com o dedo em riste, apontando para os outros.
eu agi assim porque eu tenho uma esposa que não me ama, então eu fui lá e traí ela. Você traiu a sua esposa porque você não honrou o compromisso conjugal. Eu agi assim porque a carne é fraca. Não, não culpe a carne. A responsabilidade é do espírito. As matrizes estão dentro de nós. Eu fiz isso porque todo mundo está fazendo. Todo mundo tem sempre um recibo para debater, para abater, melhor dizendo, do imposto de renda. Não culpe as pessoas, não culpe as coisas do mundo. Assuma as responsabilidades. Olha, eu agi assim quando não deveria agir, mas eu vou procurar me corrigir. Agora, não fiquem batendo com a cabeça na parede. Não fiquem sofrendo em demasia. Grande parte das pessoas que nós atendemos são pessoas que chegam com uma culpa do tamanho do mundo. Substituam a culpa por responsabilidade. Aprendam a se perdoar também. Aprendam a aceitar que hoje nós somos da melhor forma que nós podemos ser. Já nos equivocamos mais no passado e hoje nós estamos nos esforçando até chegar na terceira atitude, que é a atitude psicológica de quem se conhece para poder se transformar. A atitude responsável. Errei, mas eu vou procurar acertar. Não vou perder tempo, porque a culpa, quando a gente paralisa, a gente perde tempo e perde energia. A nossa atitude é a atitude do filho pródigo. Na casa do meu pai, nada me faltava. Lá eu tinha comida, lá eu tinha oportunidade de trabalho. Aqui eu estou comendo a comida dos porcos, conforme narrado no Evangelho de Lucas. Eu hei de voltar e dizer ao meu pai: pequei contra o alto, pequei contra ti. E o pai, com certeza, vai pedir-nos seja colocado um anel no dedo e sandália nos pés, porque nós somos os filhos de Deus. Deus nos ama. Então, nessa primeira parte, meus amigos, eu quero trazer para vocês que o autoconhecimento não é apenas uma proposta espírita. O autoconhecimento é uma proposta que vem acompanhando os séculos, a nossa trajetória do espírito imortal. E que a veneranda doutrina espírita vem trazer para cada um de nós como um método, a possibilidade de nós mergulharmos dentro de nós mesmos. Eu descobrirei que o Rafael é ainda vaidoso. Eu descobrirei que o Rafael é ainda impaciente, mas eu posso trabalhar o Rafael. Eu posso, amando o Rafael do jeito que é, transformá-lo num Rafael melhor. Mas eu também descobrirei que o Rafael já consegue caminhar um pouco mais. E que Jesus misericordioso vem auxiliando não só a mim, mas a todos nós a seguirmos adiante. Pensemos nisso. Pensemos naquela história com a qual eu comecei a minha fala e que dá conta de um homem que não tinha nada. Em verdade, ele tinha, porque tinha sua família próxima a ele. Quando a voz, que era o seu anjo de guarda, lhe pede, entra na floresta, e de tanto entrar nas florestas exteriores, nos pantanais exteriores, ele acabou perdendo a ele e aos familiares. Quando ele resolveu investigar as sondas da própria alma, ele se deu conta: eu estou no mundo para amar, para servir, para aproximar-me das pessoas. Daí, ele ganhou a si próprio, ganhou uma nova vida, aproximou-se dos seus familiares e tornou-se mais feliz. São 20 horas e 40 minutos. Eu peço ao Antônio que retorne e nós vamos conversar. Se não tiver perguntas, considerações, a gente caminha aí para os finalmente. Opa, excelente, Rafael. Muito obrigado aí pela profundidade dos ensinamentos compartilhados aqui com todos nós, né? E que possamos conhecer a nós mesmos, né, Rafael? Para que possamos e que sejamos capazes de libertar dessas sombras aí e encontrar a luz, né? Não fora, mas
essa luz que está dentro de nós, né, que a gente precisa colocar para fora. Já agradecendo aqui também, Rafael, a participação das pessoas que nos acompanham, né, tem até manifestação da nossa presidente aqui da União Espírita, Luciana Machado, e agora você já mencionou que vai estar com a gente aqui em Barreiras, né, no mês que vem, muito bom, né, você vai gostar aqui. Barreiras é uma cidade muito boa, né? Nós temos 2 rios aqui, né? É uma cidade com 2 rios, né? Isso é muito bom. Então tenho certeza que você vai gostar. Eu não sou natural de Barreiras, mas adotei Barreiras para para morar, né? Muito Pois é, bom. uma felicidade ter recebido o convite. Estou vendo a Luciana aí, agradeço ela de público. Deixo aí um abraço para todos que estão online e quero abraçá-los pessoalmente no dia 12 de agosto, segunda-feira, quando estarei com todos vocês. Opa, excelente, né? Nós não temos no nosso chat, Rafael, nenhuma pergunta, né, direcionada para você, né? Mas eu até, inclusive, chegou aqui para mim, não uma pergunta exatamente, né, mas uma provocação, né? Porque pelo que você já colocou, eu nem vou considerar como uma pergunta, que você já respondeu, né? Porque nas suas falas já foram ficando bem elucidados, inclusive os pontos que a pessoa levantou, né? Também estou vendo aqui nas nossas manifestações a nossa trabalhadora, inclusive aqui do canal, a Helena Brentano, ela também trabalha aqui no canal. Semana passada estava palestrando com a gente aqui sobre o perdão, né? Então, a pessoa coloca assim, né, que conhecendo-nos, seremos capazes de, aos poucos, realizarmos a nossa reforma íntima, que seria um processo aí, né, de olharmos para dentro de nós mesmos e tentar mudar de dentro para fora, né? Transformando aí não só os pensamentos, mas as nossas ações também, né? E isso aí já foi, né? Inclusive elucidado por ti nas suas falas, né? Excelente a colaboração dela, eu agradeço aí pela participação, porque a gente vive um paradoxo no mundo atual. O mundo atual, ele nos fomenta a olhar cada vez mais para fora, como se a gente tivesse sempre necessidades. Eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade daquilo, mas a doutrina espírita, Jesus nos convidou a olhar para dentro. Veja que interessante o evangelho de Jesus, quando ele propõe: o reino de Deus está dentro de vós. E as parábolas que ele contava, as 7 parábolas, eu não tenho nem tempo para contar as 7, no capítulo 13 do evangelho de Mateus. A primeira delas é a parábola do semeador. A semente a gente atira onde, Antônio? Dentro da terra. Depois ele fala do joio e do trigo. Onde a gente semeia o joio e o trigo? Dentro da terra. Depois ele fala do grão de mostarda, também dentro da terra. Depois ele fala da mulher que colocou 3 medidas de fermento na farinha para levedar. O fermento vai aonde? Dentro da farinha. Depois ele fala do comerciante que achou uma pérola e vendeu tudo o que tinha e foi atrás daquela pérola. E aqui Jesus traz requintes de beleza, porque a pérola nasce dentro da ostra. E por fim ele fala do pescador, que atira as suas redes. E aonde se atiram as redes? Dentro do mar. E o que Jesus estava nos fazendo? Estava nos dizendo: o nosso trabalho não é um trabalho para fora, o nosso trabalho é um trabalho dentro de nós. Conhecer os nossos sentimentos, porque hoje nós temos dificuldade de conhecer os nossos próprios sentimentos. A gente precisa assistir um filme. Já assistiu Divertidamente, Antônio? Sim. Então, a gente precisa assistir o Divertidamente para nos dar conta que tristeza, alegria, raiva, medo, inveja, está tudo dentro de nós. E não existe uma emoção que seja ruim, existe manifestação ruim da emoção. Porque enquanto uma emoção, a gente trabalha com ela, a gente aprende a dosar as nossas emoções, mas está tudo dentro de nós. Eu só não posso, tal qual no Divertidamente 2, deixar que a ansiedade... Lembra daquele
daquela cena onde ela quase teve um ataque de ansiedade? Que a alegria entrou, lembrando a ela dos momentos bons, que ela podia voltar a ter controle do painel mental. Então, o autoconhecimento é saber, eu tenho ansiedade dentro de mim, eu tenho medo dentro de mim, mas eu posso saber que eu estou no controle. Então, eu vou saber gerenciar, a palavra é essa, gerenciar as minhas emoções. E o detalhe é esse, eu só consigo gerenciar aquilo que eu conheço, porque senão eu gerencio no escuro. Muito legal o filme, quem não assistiu, que assista. Ótimo, excelente, Rafael. Olha, Rafael, apareceu uma pergunta aqui do Jackson Aguiar, né? Obrigado, Jackson. Eu vou até projetar aqui para você ver. Rafael, qual livro você indicaria para trabalhar o auto-perdão? Olha, assim, na minha opinião, e a gente fala em opinião, Sim. o benfeitor espiritual que melhor trabalha com a temática do perdão é a benfeitora Joana de Ângeles. Porque ela trabalha não só com, e ela usa um termo que eu acho fantástico, o halo-perdão. O halo-perdão é o perdão do Rafael para o Antônio, ou o Rafael pedindo perdão para o Antônio. Mas ela trabalha também com auto-perdão. Por uma razão muito simples. Quem não se perdoa não consegue perdoar outra pessoa. Excelente. Por isso Jesus dizia, Antônio, a boca fala do que o coração está cheio. Se eu sou muito exigente comigo, eu costumo ser exigente com você. Se eu sou muito duro comigo, eu costumo ser duro com você. Agora, se eu me perdoo, se eu sou mais leve, eu costumo ter a mesma atitude com você. Então, meu amigo, são 16 obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Eu particularmente gosto de 3. O Homem Integral, Autoconhecimento e O Ser Consciente. Para mim, essas 3 obras são fantásticas. Você vai achar nela a temática do perdão. Tem um outro livro também que fala do perdão, que é Conflitos Existenciais. Ou então, a gente tem acesso a tudo hoje. Jogue no Google, Auto-Perdão, Joana de Ângeles. Você vai achar até uns slides com música dela falando sobre auto-perdão. Excelente. Muito bom, Rafael. Muito bom, excelente. Nós já também estamos chegando aqui no nosso teto, né? E eu, em nome da União Espírita, em nome, na verdade, da nossa presidente, né, a Luciana Machado, quero agradecer aqui a sua participação, Rafael, e nós estaremos aqui te aguardando no dia 12, né, de agosto, para nossa Semana Espírita. E o Rafael, ele trouxe aqui o seu aprofundamento, né, nas reflexões sobre o Conhece-te a Ti Mesmo, e foi uma aula, né, uma aula que vai ficar aí, né, Rafael, o importante, o bom da gente fazer essas transmissões que fica no YouTube é que quem não tem a possibilidade de assistir no momento, possa assistir depois, e que seja daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2 anos, vai estar aí por muito tempo, isso é muito bom. Então, a gente não perde a informação, e ela acaba que sendo perpetuada, né, e eu acho que isso é importante, essas iniciativas das uniões, né, estarem trabalhando com esses canais. Também mencionar que na próxima semana, também dia 25, nós estaremos continuando o nosso trabalho aqui nesse canal. E, Rafael, vou te convidar, né, para que você possa fazer, né, suas considerações finais, que você julgar necessárias, e também nos presentear, né, com uma prece final, e até o dia 12, né, de agosto. É o dia 12. Você sabe que nas considerações finais, eu gosto de dizer para as pessoas o quanto elas são importantes. Daí eu quero deixar um abraço para Elânia Bertunes, muito obrigado pela sua presença. Para nossa querida Luciana, que me deu o prazer de estar com vocês na Semana Espírita de Barreiras desse ano. Para Helena Brentano, para Juscelia Oliveira, para o Jackson Aguiar. Eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Só existem as lives porque vocês se fazem presentes. Aliás, o Espiritismo, como dizia Chico Xavier, é Jesus de novo no coração do povo. E eu quero terminar com uma psicografia de Chico Xavier,
quando ele nos traz o benfeitor Emmanuel, numa oração intitulada Oração Nossa, que pode ser a oração do autoconhecimento, pode ser igualmente a oração da transformação moral, porque o benfeitor nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a servir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente quando nos autoconhecermos e cumprimos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Beijo grande, meus amigos. E até a Semana Espírita. Tchau, tchau.